Bom dia para o nosso segundo dia do desafio. Bom dia, Gal. Bom dia, Lê. Bom dia, Nath. Bom dia, Rafa. Bom dia, Silvia. Bom dia, vó. Benção, vovó. Gente, a minha avó, ela tá online. Vocês têm noção do que é isso? Ela tá aqui no Instagram, assistindo a minha live. Bom dia, vó, que saudade. Bom dia, Su. Bom dia, Fabi. Bom dia, mãe. Amém. Bom dia, Lu. Bom dia, Ana. Olha que linda essa música. Vamos começar orando hoje? Bom dia, Emê. Bom dia, Ana. Deixa eu baixar aqui pra gente começar orando. Vou até voltar essa música aqui. Vamos orar então. Fecha seus olhos aí onde você estiver. Se você não puder fechar o olho também, tá tudo bem. Só se concentra nesse momento. Às vezes você tá num ambiente onde você não pode fechar o olho e orar. Mas se você puder apenas ouvir e às vezes orar em pensamento, Deus tá te ouvindo, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença. Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo. Que eu não fale absolutamente nada que venha da minha carne. Senhor, o Teu Espírito, Ele tem liberdade para fluir entre nós. Ele tem liberdade para soprar o vento em nós. O Senhor tem liberdade, Pai, para fazer outra vez. Eu sei que o Senhor pode fazer mais uma vez, assim como o Senhor já fez na primeira vez, Pai. Senhor, eu declaro vida sobre cada uma que está aqui nesse momento, sobre as mulheres que também não estão aqui, Espírito Santo. Sobre aquelas que não puderam entrar nessa live, mas que o Senhor possa soprar nelas, que elas possam sentir o Teu sopro, que elas possam sentir o Teu abraço, o Teu cuidado, o Teu amor, nos pequenos detalhes. Surpreenda-nos, ó Pai. Senhor, nós queremos nos colocar num lugar de humildade, num lugar, Jesus, onde somos pequenas na Tua presença. Num lugar com o coração humilde, com o coração, Senhor, disposto a aprender, a entender mais da Tua palavra, com o coração
disposto a obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, porque muitas das vezes somos desobedientes. O Senhor nos chama, o Senhor, Ele dá uma ordem, Ele dá um comando, Ele dá uma direção. Só que muitas de nós, Senhor, nós ficamos mais preocupadas com o que as pessoas vão pensar, com o que elas vão falar. A gente fica muitas das vezes olhando e falando, vão achar que eu sou chata. Ah, vão falar, olha ali a crente, olha ali a mulher que segura a Bíblia, olha ali, ela agora ficou chata, agora ela não vai mais onde ela ia, agora ela não fala mais com quem ela falava. Mas, Senhor, que os nossos olhos carnais se fechem para esse mundo, nos leve de volta ao amor genuíno, ao amor profundo. Nos leve de volta, Senhor, àquele lugar de adoração, aquele lugar onde nada mais importa a não ser a Tua presença, aonde podemos sentir o Teu toque. Senhor, que essas mulheres, Pai, elas possam experimentar daquilo que eu tenho experimentado todos os dias, do Teu cuidado, do Teu zelo, dos detalhes, Senhor, das pessoas que se aproximam de mim, Pai, com uma palavra Tua, com um direcionamento Teu, Senhor, que elas possam experimentar da Tua graça, da Tua unção. Derrama sobre elas um renovo, derrama sobre elas azeite, Pai, um azeite novo, Senhor. Renova, Pai, renova a mente delas, renova o coração delas. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, vá visitando cada uma delas agora nesse momento. Vai trazendo cura para aquelas que estão enfermas. Vai revestindo de armaduras aquelas que estão em guerra, que estão guerreando, não aqui no mundo físico, mas no mundo espiritual. Senhor, vai colocando elas de pé. Existem mulheres com autoridade que estão caídas porque não sabem quem são, não sabem que são filhas, não têm uma identidade firmada no Senhor, mas eu te peço agora, Jesus, firma elas, ó Pai, porque nós temos uma longa jornada, uma longa caminhada, são 40 dias, ó Pai, e na mesma proporção que o Senhor se levanta, o inimigo se levanta também. Mas com a autoridade que o Senhor me deu, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Envia anjos na casa de cada uma delas. Senhor, protege elas, protege os filhos, protege o marido. Sela a casa delas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ai, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, que você tenha se sentido abraçada, que o Espírito Santo esteja aí presente com você no dia de hoje, no dia de amanhã, todos os dias. É muito lindo, sabe? É muito lindo porque... Deixa eu mudar a música aqui, senão eu não consigo falar. Glória a Deus, vovó. Glória a Deus. É muito lindo, porque enquanto eu estava orando aqui, eu via mulheres assim, que têm autoridade, mas que estão perdidas, porque não sabem a identidade que têm, não sabem quem são. E eu vi o Senhor realmente firmando os pés dessas mulheres, colocando armaduras mesmo. Sabe? Então é muito lindo você estar orando e você ter uma visão assim. É a coisa mais linda, gente. É muito bom. Aí entra na música aqui, eu quero ficar nesse lugar, quase que eu fico aqui. Quase que eu fico de olho fechado, só vendo. De tão maravilhoso que é. Ontem eu tirei uma palavra
Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Aí. Travou mesmo, tá? Eu tive que sair porque eu tirei uma palavra e aí eu perdi. Eu tinha que olhar aqui no celular. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Como que vocês estão aí? Porque isso é muito real, sabe? Na medida em que a gente se levanta, que a gente começa a se levantar e fazer um movimento igual que a gente tá fazendo aqui, o inimigo se levanta também, sabe? Ontem eu tava falando com duas amigas. Eu falei com uma, né? E essa amiga confirmou que a outra também. Que estão aqui no desafio. E ontem à tarde, gente, me deu assim, eu tava tão cansada, tão cansada, tão cansada que eu não tava conseguindo não tava conseguindo pensar. E eu tive que deitar um pouco à tarde. E eu deitei e eu apaguei. Eu apaguei. Só que eu acordei e parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Um peso, um cansaço fora do normal. E aí essa amiga falou assim, nossa, eu também. À tarde, de repente, acabou a live. Me veio uma opressão, pensamentos, comportamentos, eu tava grossa. Eu não sou assim. E aí a outra também, nossa, à tarde me deu uma coisa, eu tive que deitar. E vocês, como que tá sendo aí? Alguém mais? Porque muitas das vezes a gente tá fazendo um movimento coletivo. Não é um movimento solto, ele é coletivo. É uma energia só, é um ambiente só. Então, muitas das vezes o que uma sente, a outra vai sentir também. Ontem me deu estou só o pó, muito sono, uma dor na nuca, um peso, justamente. Sabe por quê? Porque Deus está limpando, Ele está retirando aquilo que não agrada a Ele. Deitei a tarde toda, não fui nem para a empresa. É isso mesmo. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque vocês precisam saber que vai haver opressão. Vai haver retaliação. O que é retaliação, opressão? É o inimigo vindo com tudo. Mas não temas, não tenha medo, porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que se levantam contra nós. Então não tenha medo. Não tenha medo. Se você precisar deitar, deita. Se você precisar dormir, vai dormir. O que você precisar fazer, você faz. Mas você se levanta e esteja aqui, continue. Não dê esse gostinho para o inimigo. Não dê para ele o gostinho de te ver derrotada. Continua, porque ele vai se levantar. Chau, comigo está mexendo com os pensamentos, me sentindo muito para baixo. Parece que ele está vindo direto na ferida, trazendo algumas feridas da infância, coisas que eu nem lembrava mais. Em mim ontem me deu um peso muito grande, eu tive que lutar para fazer minhas coisas. Por volta das 2, tive que deitar também, era 3 horas a hora que eu deitei, falei, não dou conta, não consigo. E presta atenção numa coisa, isso é importante vocês anotarem, tá? A gente entrou num movimento de jejum. O que é jejum? Jejum é matar a carne para que o espírito governe. É matar a carne para que o espírito governe. Eu tô pegando uma mensagem aqui que eu mandei para uma amiga ontem. Eu falei, vou compartilhar com elas também. Então a gente está matando a nossa carne, porque o espírito, Deus está falando o tempo todo, só que a gente não escuta. Por que a gente não escuta? Porque a carne grita. Chau, quem que é a carne? A carne é a alma. A alma está gritando. O que a alma está gritando? Gente, o espírito, ele é livre. O espírito, ele não tem ferida, ele não tem trauma, ele não tem bloqueio, ele não tem nada disso. Ele é livre para fazer, ele é livre para obedecer ao comando do Senhor, ele é livre para ouvir a voz do Senhor, ele é livre. Mas a nossa alma, ela é traumatizada, ela é cheia de trauma,
ela é cheia de ferida. A nossa alma, ela é ansiosa, ela tá machucada. A nossa alma, ela quer só uma coisa, sobreviver. Ela quer sobreviver, ela não entende o que é bom, o que é ruim, ela só quer sobreviver, ela só fica no modo sobrevivência. E aí a gente começa a fazer um movimento coletivo, que é o jejum coletivo. O que acontece? Você está matando a sua carne, você está matando a sua alma, matando assim, você está alma, igual o Davi falou. Por que me aflige, ó minha alma? Aquieta-te, espere em Deus. Espere em Deus. E é isso que a gente está fazendo com a alma, colocando ela num lugar de calma, espera. Por que você está assim? Por que você está ansiosa? Por que você está perturbada? Por que você está... Por quê? Calma. Então, muitas das vezes, vocês vão começar a ter pensamentos que não é que vocês vão começar a ter pensamentos. Já que eu acho. Não, eu quero achar agora. Pera aí. Calma aí. Calma que eu vou achar, porque se eu mexer no meu celular aqui, vai desconectar. Então eu tô olhando aqui pelo computador. Engraçado. Não tá aqui. Tá. Já que eu olho. Vocês vão começar a ter pensamentos que vocês não tinham antes? Não. A gente tá matando a carne e o espírito tá sobressaindo essa carne. Então o que significa isso? Que esses pensamentos, igual a Su falou aqui, Chau, ele tá me atacando, mexendo nos meus pensamentos, me sentindo muito para baixo. Não é que esses pensamentos já estavam aí, só que eles estavam ocultos, eles estavam escondidos. E agora você está matando a sua carne e está sobressaindo aquilo que sempre esteve aí. Isso aí sempre esteve aí. Esses pensamentos sempre estiveram aí. Estou me sentindo muito para baixo. Por quê? Baixa autoestima. Então, provavelmente você sempre teve um problema de baixa autoestima, só que isso estava camuflado. A alma estava assim, não, tá tudo bem, a sua autoestima é ótima, você se ama e tá tudo certo, não tem nada que não. Só que em alguma área você tá travada e não sabe o porquê. Então, quando a gente começa a matar a carne, começa a sobressair aquilo que estava oculto e que não agrada ao Senhor. Por quê? Porque a identidade daquela que tem uma identidade firmada em Cristo não é ter baixa autoestima. O Senhor não fala que nós temos baixa autoestima, que a mulher que serve ao Senhor, que busca ao Senhor, é assim. Eu estou usando você, Su, como exemplo, mas várias outras aqui, você vai começar a perceber, nossa, esse pensamento aqui era normal antes pra mim. Por que eu tô incomodada? Incomodada como? Você fala assim, nossa, como que eu tô pensando isso, gente? Que horror. Isso mesmo, é o que a Nicole falou aqui, ó. Sinto que ele está me constrangendo com atitudes que eu não via problema. É isso, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu treino aqui na academia, né? Nesse processo aí, gente, a Lu tá aqui, ela sabe. Eu sou antipática na academia. Não é que eu sou antipática, é que eu sou introvertida, eu sou pra dentro. Então, eu chego no ambiente, oi, e eu vou fazer meu treino. Eu não sou uma pessoa extrovertida, eu não chego, oi, tudo bem, e não sei o quê, e eu falo com todo mundo, oi, e vou fazer o treino, quieta, eu entro muda, saio calada. E aí, nesse processo, teve um dia que eu tava aqui, que eu tava no secreto com o Senhor, e aí Deus começou a trazer pensamentos que eu tenho, que não agradava a Ele. E um desses pensamentos, olha só, eu tô abrindo aqui pra vocês, porque a gente tá num ambiente seguro, é de mulher pra mulher. Gente, é a verdade. Não adianta, eu não vou vir aqui mais. Por quê? Porque eu já fiz isso. Às vezes eu já vim no Instagram e eu não...
não mentia, porque um valor meu é a verdade. A gente não mente aqui em casa, assim, eu tenho pavor à mentira. A pessoa mentiu pra mim, ela morreu. Quem me conhece sabe. Mentiu pra mim uma vez, a pessoa pode ser enterrada, que é tipo, acabou. Mas eu não abria essas coisas, eu não falava sobre isso, entende? Eu escondia. Por quê? Porque, cara, como que eu vou falar isso? Mas é a verdade. Às vezes eu tava na academia treinando, aí eu tava lá fazendo um exercício e eu tinha pensamento assim: nossa, olha como eu treino certo e aquela pessoa treina errado. Eu sou perfeita, eu faço o movimento certinho, ela faz tudo errado. E olha que nem personal eu tenho, e ela tá com personal e tá fazendo errado. Nossa, olha que mulher linda. Nossa, ela é muito linda, mas ela tem celulite. Ah, ela tem estria. Nossa, isso aí acabou. Tchau, que horror. Que horror. Eu também acho. Só que pra mim, esses pensamentos estavam assim, normais. Eu não via problema nisso. Até que o Senhor começou a me constranger com atitudes e pensamentos que eu não via problema, que eu nem sabia que eu tinha. Chau, como que você não sabia que eu tinha? Eu tinha, vê se vocês vão entender. Eu tava ali naquele ambiente, vinha esses pensamentos, eu concordava com esses pensamentos e eu saía da academia e eu esquecia que eu pensei aquilo. E a vida seguia, eu nem lembrava. Então aí no outro dia, aí eu tinha um outro pensamento. Aí quando o Espírito Santo foi me mostrando, tirando as máscaras e mostrando tudo isso pra mim, eu falei assim: Deus, como eu pude fazer isso? Eu fiquei assim: como, Senhor? Quem sou eu? Eu não sou perfeita. Como que eu tava reparando na celulite da fulana, da ciclana, da beltrana? Logo eu, que sou cheia de celulite. Olha que doida. Logo eu que não posso falar absolutamente nada sobre isso. E mesmo se eu pudesse, pra quê? Por que eu fiz isso? Que vaidade, que arrogância, que... Cara, eu sentia nojo de mim. Eu comecei a sentir nojo de tudo isso. E comecei a sentir nojo. E eu chorava. E eu falava: Deus, eu não queria fazer isso. Eu tô dando um exemplo para vocês aqui, mas eram muitas coisas, pensamentos, comportamentos, atitudes, era muita coisa. E eu chorava. E aquilo me doía. E eu entrei naquele estado que eu falei para vocês de luto. E aí, como que foi isso? Foi assim, eu recebi uma palavra. Eu falei pra vocês ontem, eu recebi uma palavra que eu tava me escondendo atrás do meu trabalho e fora do meu propósito, certo? E aí, eu fui convidada para dar um treinamento para a liderança da igreja que eu vou, que eu congrego. E aí eu fui dar um treinamento para essas mulheres que são só as líderes do ministério. E aí fui dar esse treinamento, acho que tinha umas 15 mulheres, não lembro exatamente, mas tinha bastante mulher. Dei esse treinamento para liderança. No final, a minha pastora falou assim: olha, vamos orar pela vida da Chau? Vamos orar pela vida dela. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque Deus é Deus de detalhes. Você precisa começar a ver os detalhes, o cuidado de Deus, nos mínimos detalhes. Com a sua vida, com a sua casa, nos detalhes que Ele faz. E aí elas vieram orar por mim. E quando elas vieram orar por mim, quase todas começaram a falar comigo coisas de Deus muito particular, que só eu e Deus sabia. Então, é algo humanamente impossível, porque muitas líderes ali eu nem conhecia, nunca tinha visto na minha vida. E elas, cada uma chegava e falava: Deus tá falando isso. Deus vai fazer isso. Deus, você falou isso para Deus e Deus tá falando isso. E foi uma atrás da outra. E aí eu até brinco, eu falo: gente, alguém filmou, alguém gravou,
para eu guardar tudo isso, porque é tanta coisa, tanta palavra de Deus que eu não vou conseguir guardar tudo. E aí elas pegaram e foi palavra, e foi direcionamento sobre o meu trabalho, sobre o que eu vou fazer, sobre o lugar que o Senhor está me levando, as portas que Ele vai abrir, o que eu preciso fazer durante esse processo. Então Deus me deu os detalhes, Ele falou o que eu ia fazer, Ele falou o que eu precisava fazer até que aquilo se concretizasse. E foi assim, ó. Eu nunca recebi tanta palavra de Deus num dia só. Foi uma chuva de informações. Uma chuva de informações. E eu saí de lá, peguei meu caderno, aqui ó. Ah não, esse aqui é o do Thiago. Vou mostrar pra vocês? Amanhã eu mostro. Esse aqui é o do Thiago. Mas eu tenho o meu. Aonde tudo que eu recebo de palavra de Deus, eu vou anotando. Gente, meu caderno, em 3 meses, ele tá assim, ó. Ele tá assim, ó, tá acabando, só tem uma fileirinha assim, ó. O resto já tá tudo preenchido de palavra. Pra vocês terem noção. Aí, um monte de palavra linda e maravilhosa de Deus. E Deus falou, e Deus prometeu, e Deus... Aí logo em seguida, tipo, passou 1 semana ou 2 semanas. Deus fala pra mim assim, para tudo, não gosto de nada do que você faz. Eu não gosto do som da tua voz, não do som da minha voz, mas daquilo que eu falava. Eu não gosto do seu trabalho, me entrega tudo, para tudo, eu não quero. E aí eu falei assim, como assim? Gente, que loucura! Eu não tô entendendo, Deus, como assim? O Senhor me dá uma palavra, o Senhor fala que vai prosperar, que o Senhor tá abrindo a porta, que eu vou viver coisas extraordinárias, que o Senhor está liberando unção disso, unção daquilo, o Senhor está liberando autoridade, o Senhor está fazendo isso, está fazendo aquilo, o Senhor me dá um monte de palavra e o Senhor fala, para. Porque na minha cabeça, na minha ingenuidade, o Senhor deu um monte de palavra, o que eu pensei? Agora vai. Tipo, agora vai deslanchar, agora vai destravar, agora o negócio vai fluir numa magnitude que nem eu consigo imaginar. E aí o Senhor manda eu parar, entregar tudo. Tipo, na minha lógica humana, não faz sentido. E é aí que eu quero chegar. Deus é Deus de detalhes. Ele falou, prometeu. E aí ele falou, eu vou fazer tudo isso. Só que para eu fazer tudo isso, eu vou te consertar primeiro. Porque você ainda não é a mulher capaz de receber, de sustentar aquilo que eu tenho para te dar, aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Você ainda não é essa mulher. E aí Deus começou a me constranger. Ele começou a me limpar. Ele começou a mostrar tudo que não agradava a Ele. Tudo. Pensamento, sentimento, ações, pessoas que eu tinha alianças. Ele começou tudo. E aí foi aquele processo que eu falei ontem. Eu comecei a renunciar. Eu comecei a abrir mão. Por mais que me doía, por mais que eu chorasse. Gente, muita coisa eu entreguei chorando. Eu não entreguei feliz. Mas eu entreguei em base de obediência. Obediência. Eu só obedeci. E se eu estou vivendo o extraordinário de Deus hoje, é porque eu tenho obedecido. Eu tenho obedecido Ele. Ontem eu subi no monte. Gente, é surreal. Teve uma mulher que tá no grupo, que é daqui de Ubatuba, que ela foi. E ela vai, eu creio que ela vai testemunhar para vocês no grupo. A minha tia falou aqui, ó. Renúncia, quebrantamento e conserto. Isso é isso. A gente renuncia, Deus quebra e Ele faz um vaso novo. Mas Ele só vai fazer um vaso novo se você deixar Ele entrar. Se você falar para Ele, Pai, se isso não te agrada,
Eu não quero entender, eu não quero saber o porquê não te agrada. Se não te agrada, não te agrada, eu abro mão. Se o Senhor não quer, eu não quero também. Se o Senhor não está ali, eu também não vou. Eu só quero ir aonde o Senhor estiver. É isso. E tinha uma mulher, uma colega nossa aqui, ela foi no monte ontem, ela viveu o sobrenatural de Deus. E eu creio que ela vai testemunhar. Eu creio que ela vai dar o testemunho dela lá no grupo, que ela vai falar que ela viveu o sobrenatural do Senhor. E ela nunca tinha subido no monte. Eu falei, você já veio? Ela, não, eu nunca fui. Eu falei, como é que você tá? Ela, eu tô ansiosa, mas eu tô com um pouco de medo. Eu falei, relaxa. Vai em paz, se Deus tiver que falar com você, Ele vai falar. E Deus pegou ela. E foi lindo. E eu fiquei vendo aquilo. Eu falei, cara, todo mundo tem que experimentar isso. Todo mundo tem que experimentar o sobrenatural de Deus. Não é sobre, já, mas eu não vou no monte. Eu vivi o sobrenatural de Deus no secreto. De ouvir a voz de Deus, mas não é ouvir de forma audível. Mas é do Espírito Santo falar comigo e eu só chorar. Só chorar. Eu já vivi o sobrenatural dentro do meu quarto, não tinha ninguém lá. Ninguém estava vendo. Não tinha luz, não tinha câmera, não tinha pessoas, não tinha nada, só tinha eu e Deus. É sobre isso. Muitas aqui precisam ser tratadas. Muitas, não todas nós, precisamos ser tratadas no secreto. Deus é lindo. Ele vai moer você no secreto. Ele vai quebrar você inteira no secreto. Ninguém vai ficar sabendo, só você e ele. Eu sou bocuda, tô falando aqui pra vocês. Mas vai ser só você e ele. Ele vai te quebrar. Ele vai te constranger. Você vai sentir nojo daquilo que você fez. Você vai sentir nojo daquele pensamento, ou daquele comportamento, ou daquela atitude. Mas ele vai fazer um vaso novo. Ele vai fazer tudo novo de novo. Ele vai dar um 360 na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, no seu financeiro. Ele vai limpar altares. Ele vai limpar a idolatria. Ele vai tirar. Tchau, por que você está falando isso? Porque Deus não divide a sua honra, Ele não divide a sua glória. Ele não divide. Ontem, eu estava no meu secreto. Quem aqui entrou no secreto, gente? Porque eu estou falando de secreto, eu espero que vocês estejam entrando no secreto de vocês. Nem que seja cronometrado. Senhor, eu tenho 5 minutos para ficar aqui e fechar a minha porta. Eu tenho 5... Coloca o celular, o despertador, 5 minutos, 10 minutos. Porque senão vocês não vão viver esse sobrenatural não, entendeu? Vocês precisam começar a se movimentar. É pensamento, sentimento, ação. Eu pensei que eu preciso mais de Deus. Eu sinto que eu preciso. Agora eu preciso ter ação. Eu preciso ter ação. E aí eu tava no secreto e aí eu tirei uma palavra. E aí eu li aquela palavra e aí eu não entendi. Eu falei, Deus, não faz sentido pra mim. Essa palavra não faz sentido, isso que o Senhor tá falando. Eu falei, mas tá, amém. Eu fui no monte. Aí Deus usou um pastor pra vir falar comigo. E aí ele veio falar comigo com o Tiago e ele começou a falar. E essa passagem que eu tirei falava assim, que Deus estava tirando os altares de outros deuses. Que Deus, a única coisa que estava impedindo Deus de colocar a mão e fazer o que Ele prometeu que Ele ia fazer, era altares na minha casa de outros deuses que o Senhor não se alegra e que eu precisava arrancar. E aí eu falei, meu Deus, mas o que tem na minha casa? Né? Era essa a passagem. Eu tirei a passagem no secreto sobre altar, sobre limpar o altar. Eu falei, amém. Eu falei, Deus, mas na minha casa não tem altar. Não tem nenhum altar na minha casa, não tem nenhum objeto, não tem nada. Eu falei, não faz sentido essa palavra pra mim. Beleza, subi no monte.
O pastor chega para mim e fala o quê? Tem uma coisa na sua casa que está impedindo Deus de colocar a mão dele. E por que está impedindo Deus? Porque Deus não divide a sua honra, Ele não divide a sua glória. Ele não divide, é bíblico, está na palavra que Ele não divide. Não dá para cultuar dois deuses. Ou você é de Deus, ou você é de outro Deus aí que você gosta, que você cultua, que você ajoelha, que você reza, que você ora, eu não sei. Eu sei que Deus não divide a sua glória. Eu não estou falando sobre religião, porque eu não sou religiosa. Tchau, de qual igreja você é? De Cristo. Ah, mas você não é da Alto Mar? Não, eu sou de Cristo. Eu nasci de Cristo, eu sou de Cristo, eu vou morrer para Cristo. Eu sou dele. Mas o que você é? Eu sou cristã. O que é ser cristã? Cristã é seguidora de Cristo. Eu frequento a igreja X, mas eu sou cristã e é algo que eu ensino para o meu filho. Quando alguém pergunta para ele, André, de onde você é? Eu sou de Cristo. Mas aonde você frequenta? Eu frequento tal igreja. O que significa isso? Significa ser cristã é ser seguidora de Cristo, é ser seguidora da palavra. Tá aqui, é só você ler. Tá aqui falando que Deus não divide a sua honra, que Ele não divide a sua glória, que Ele não admite altares, que aonde tiver altar, Ele não vai estar. Tá aqui. Mas já com base no que você tá falando? Aqui. Lê aqui. É só você ler. Ah, mas a igreja XPTO fala isso. Eu não tô nem aí pro que a igreja fala. Eu não tô nem aí. Tchau, você tá desrespeitando a igreja? Não. Por favor, entenda o que eu tô falando. Eu não tô nem aí pra religiosidade. Eu não quero ser de religião nenhuma. Eu quero ser de Cristo. Eu quero só ler a palavra. Isso aqui é um manual. Eu quero seguir o que está aqui. E se você começar a ler e a seguir o que está aqui, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser enganada. Porque a palavra fala que no final dos tempos teriam falsos profetas que falariam da palavra, distorceriam a palavra e enganariam a muitos. A palavra não está falando que vai enganar um ou outro, fala que vai enganar multidões. E aí o Senhor repreende, Ele fala, ai daquele que desviar um filho meu, porque o preço que ele vai pagar vai ser maior. Ai daquele que desviar um filho meu. Então, Chá, o que eu faço para não ser enganada? Lê aqui. Chá, mas eu não entendo quando eu tô lendo. Você fecha seus olhos e fala, Espírito Santo, lê a palavra para mim. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa ler e entender aquilo que o Senhor está falando comigo. Eu quero propor para vocês começarem a ler, para a gente poder ler juntas. Vocês começarem aí, eu já li, mas eu vou ler de novo, o livro de João. Começa por João. E aí você vai entender o que agrada ao Senhor e o que não agrada ao Senhor. Você vai entender o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Não é que você não pode, você pode fazer o que você quiser, a vida é tua. Mas o que agrada e o que não agrada a Deus, é só ler aqui. Então não seja religiosa, não queira ser de nenhuma religião, queira ser apenas de Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando Jesus veio ao mundo, qual igreja ele abriu? Quantos templos Jesus abriu? Alguém sabe? A minha tia falou aqui, ó, nós somos templo do Espírito Santo, igreja, isso. Nós somos a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, Você recebeu o Espírito Santo. Se você aceitou a Jesus como seu único Salvador, você recebeu o Espírito Santo. Quantos templos Jesus abriu, gente? Só a Paula sabe?
Então, se você não sabe, deixa eu te contar. Nenhum. Jesus não abriu templo nenhum. Muito pelo contrário, ele entrou no templo. O templo estava profanando o nome do Senhor. O templo era um lugar de adoração, mas no templo eles estavam vendendo galinhas, eles estavam fazendo comércio. E Jesus chega no templo e ele derruba tudo, ele destrói tudo. E ele fica irado, e ele fica nervoso. E ele destruiu tudo que estava lá. Altares de outros deuses estavam lá, eles estavam comercializando imagens, deuses, comida, cereal, e ele chega lá e ele destrói tudo. De onde você está tirando isso? Tá aqui. Tá aqui. Ele não construiu templo nenhum. Por que você está querendo, sabe, se denominar como eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de tal lugar? Cara, você é de Cristo. Jesus não construiu igreja, porque nós somos a igreja. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. É Deus. Queira ser dele, só dele. Eu tirei uma passagem e falei: Deus, me dá uma palavra para amanhã, para que eu possa falar com elas. E caiu em João 12:40, que fala o seguinte: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. O que o Senhor está falando aqui? Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração. Talvez você esteja cega com o coração endurecido. E é por isso que você segue uma religião. É por isso que você não segue a Cristo. É por isso que o que XPTO falou, você toma como verdade absoluta sem ler. Se é isso mesmo que Jesus fala. Eu lembro um dia que eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim para mim: não, porque existe a salvação por intercessão. Eu falei: como assim? Ele falou assim: ó, imagina que uma mãe que tem um filho e esse filho ele dá muita dor de cabeça, ele dá muito problema. E essa mãe tá sempre ali intercedendo por ele, intercedendo, orando por ele. É como se Deus tivesse piedade dessa mãe que intercedeu pelo filho. E aí, quando esse filho morrer, o Senhor vai salvar ele, por causa da intercessão da mãe. Aí eu falei: tá, em qual capítulo tá isso na Bíblia? Ele, não, a pessoa engasga, né? Aí eu falei: não, em qual capítulo tá isso na Bíblia? Eu nunca li, mas pode ter, me fala. Porque eu não li a Bíblia inteira, gente. Eu falei: então você deve ter lido a Bíblia inteira e você tá falando, deve ter em algum capítulo, em algum versículo, não sei, deixa eu pesquisar aqui na internet. Aí vou lá no tio Google. Não existe. A salvação, ela é unilateral. Para você ser salva, você tem que aceitar a Jesus como seu único. A palavra não fala aceite a Jesus, mais tal Deus, mais tal altar, não, único Salvador. A partir do momento que você aceitar a Jesus e obedecer os seus caminhos, são coisas diferentes. Você aceitar é um ponto, obedecer é outro, tá? Então é aceitar e obedecer os seus caminhos. Você será salvo. Ele deve ter baseado nesse versículo: se crer, será salvo tu e a tua casa. Sim, mas se crê em quem? Em Jesus.
Mas a salvação é unilateral. Não tem essa de eu vou orar pelo meu filho e meu filho pode ficar aí no mundo, ele pode beber, usar drogas, ele pode viver a vida que ele quiser e ele pode continuar aí vivendo o que ele quiser. Que eu vou continuar orando por ele, por causa da minha oração ele vai ser salvo. Não vai não. Ai dele, se ele não confessar os pecados, renunciar, aceitar Jesus. Ai dele. Ai dele. Aonde está isso? Na palavra. E aí eu falei isso para a pessoa. Aí a pessoa ficou assim olhando para minha cara. Eu falei, não, aqui tá em tal versículo tal, capítulo tal. E outra, não leia, gente, igual a Ana tá falando aqui, ó, baseado no versículo. Se crer, será salvo tu e a tua casa. Não lê só o versículo, lê o capítulo para você entender o contexto daquilo. Aí eu li o capítulo, o contexto daquilo, eu falei, não, aqui fala isso, mas se tem um outro versículo contradizendo isso que Deus está falando na própria palavra dele, porque o Senhor fala que ele não contradiz a própria palavra. Então me mostra onde está, porque eu quero ler também, mas eu quero ler o capítulo para eu poder entender. Eu não quero ler só um versículo. Aí ele ficou assim e não me respondeu. Por quê? Porque não tem resposta. Porque eu não sou leiga mais, eu não sou boba. Eu não vou ser enganada. Porque fulano tá falando e fulano tá no altar e fulano não sei o quê. Por quê? Porque ele não tá se baseando aqui, ele tá se baseando no achismo dele. Isso, a oração da mãe, igual a Ana Cláudia falou aqui, ela pode levar o filho à conversão, mas o filho tem que se converter, ele tem que aceitar. A oração da mãe tem poder. Agora, que a mãe vai interceder e o filho pode fazer o que ele quiser, que mesmo assim ele vai ser salvo por causa da intercessão da sua mãe, sem ele ter aceitado a Jesus, isso não existe não. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é para você não ser enganada, porque aqui fala, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração. Cegou-lhe. Tem mulher que está cega, tem coração orgulhoso, tem coração endurecido. Tem mulher que chega na presença do Senhor. Misericórdia, Pai. Ai, Jesus. Tem mulher que chega na presença do Senhor. A vida tá um caos. Tá tudo desandado. E você chega na presença do Senhor e fala, eu não preciso de nada, não. Tá tudo bem. Aí Deus tá olhando lá em cima, tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Não, tá tudo bem. E Deus, eu tô vendo que não tá tudo bem, minha filha. Pede ajuda ao teu pai. Me pede. Eu tô esperando você me pedir. Não, o Senhor já fez demais. Pode deixar que eu dou conta. Pode deixar que eu resolvo. Pode deixar que agora eu faço. Sabe o que é isso? Orgulho. Autossuficiência. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar. Nada andava, nada fluía. Meu financeiro arregaçado. Tudo destruído. E eu, amém, Senhor. Glória a Deus, o Senhor é bom. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Chega para Deus e fala, Senhor, eu estou destruída. Eu estou frustrada, eu estou acabada, eu estou cansada, eu estou perdida, eu não sei o que eu faço, se eu vou para a direita, para a esquerda. Pai, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso de ti. Ontem falando com uma amiga, eu falei assim, olha que analogia, tipo assim, ó, quem aqui tem filho pequeno? Quem aqui tem filho pequeno vai entender. Quem não tem, imagina aí um sobrinho, ser uma criança, enfim. Imagina que essa criança, ela tá com fome. E ela é pequena, ela não tem capacidade de ir lá e fazer a comida dela, ligar o fogão, ela não sabe. Então, para ela se alimentar, para ela poder comer, o que ela precisa fazer? Ela precisa chegar no adulto, chegar na mãe
Ela precisa chegar no adulto, chegar na mãe, e ela precisa falar: mãe, eu tô com fome. Mãe, faz comida pra mim. Por quê? Porque ela não consegue se alimentar. Então quer dizer que se a mãe, se um adulto não fizer comida pra ela, ela não vai comer, ela vai ficar com fome. Certo? A gente tá falando de uma criança pequena que não tem capacidade. Só que eu não tô falando de crianças, eu tô falando sobre nós. Na presença de Deus, nós somos igual crianças. Nós somos crianças. Nós não temos capacidade de fazer. Então nós precisamos quebrar o nosso orgulho, quebrar a autossuficiência e chegar para Deus e falar: Pai, eu preciso comer. Pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. Pai, eu preciso... Nós precisamos chegar com um coração igual coração de criança. Chegar ao nosso pai e falar para ele do que precisamos, do que necessitamos. Tchau, mas o pai não sabe que o filho tem que comer? Sabe. Ele sabe que o filho tem que comer. Mas ele não está sentindo a fome que o filho sente. Jesus é educado. Ele não vai arrombar a porta, ele sabe do que você precisa. Ele sabe. Só que ele está esperando você abrir a porta para ele entrar. A palavra já fala: eis que bato a porta. Ele está batendo na sua porta. Ele está batendo na sua porta financeira. Ele está batendo na sua porta do relacionamento. Ele está batendo na sua porta da autoestima. Ele está batendo na sua porta. E aí você tá igual criança birrenta: não quero, não vou abrir, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou dar conta. Até quando? Até quando? Até quando? A Nicole falou assim, ó: sim, chegou um momento em que eu fiquei com vergonha de pedir, por achar que ele já me ajudou muito. E eu não mereço. Gente, nós não merecemos mesmo. É só pela graça e pela misericórdia, porque não merecemos. Eu não mereço, vocês não merecem, ninguém nesse mundo merece, porque somos pecadores, somos falhos. Mas o Senhor conhece a nossa carne, Ele sabe. É pela graça e pela misericórdia dEle. O Adrian, ele pode ter 70 anos. E eu vou ter sei lá quantos anos quando ele tiver 70. Se eu estiver viva e ele pedir para eu fazer alguma coisa para ele, eu vou fazer. Eu nunca vou me cansar de fazer algo para o meu filho. Nunca. Se ele tiver 70 anos e ele falar assim: mãe, eu quero comer a tua comida. E ele tem mão, ele tem braço, ele sabe cozinhar, ele já sabe fazer tudo sozinho. Ainda assim eu vou ter prazer em fazer comida para ele. Porque ele é meu filho. Eu nunca vou me cansar. Nunca. E quanto mais ele pede, mais eu vou fazer. Por quê? Porque, gente, é prazeroso suprir as necessidades do meu filho. Eu tenho prazer em ensinar ele, em educar ele, em chamar a atenção, em exortar. E assim é Deus com a gente. Ele nunca vai se cansar. Nunca vai ser demais, Nicole. Nunca. Ele nunca vai se cansar de fazer por você, porque Ele é teu pai. Talvez o seu pai, não da Nicole, mas o seu, de todas que estão aqui. Talvez o seu pai falhou com você. Talvez teve um momento na sua vida que você precisava de algo e você foi pedir para o seu pai e ele disse não. E eu não estou falando algo material. Às vezes esse algo era um colo, uma atenção, um carinho, um amor. Era uma ajuda também material, financeira, mas ele disse não. Só que é o seu pai terreno. O seu pai que está lá em cima, ele não vai falhar com você. Ele não vai deixar de suprir as suas necessidades. Ele não vai. Ele está lá. Eis que bato a porta. Ele não se cansa. Não tenha vergonha, sabe por quê? Porque isso é o diabo. O diabo, ele é astuto, ele coloca na nossa mente. Vai pedir isso de novo. Você pediu, ele não fez. Você não pode confiar nele. Tem que ser você por você mesma. Tem que ser na força do teu braço. É você quem toma as suas decisões. Vai lá.
Não. Às vezes me sinto indigna de pedir, principalmente quando sei que não estou fazendo as coisas certas, conforme Ele espera. Ana, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até para respirar, nós precisamos dele. Quando eu entrei no secreto e Deus falou para eu entregar tudo, entregar o controle, sabe o que eu falei para Deus? Tá bom, Senhor, toma aqui o controle. Sou controladora, toma. Óbvio que não. Eu falei, Deus, só agora eu vejo o quanto eu sou controladora, o quanto eu sou mandona, o quanto eu sou arrogante, vaidosa. Só agora eu vejo tudo isso em mim. Só que eu não sei ser diferente. Isso é ter um coração humilde. Isso é ter um coração quebrantado. Isso é você estar com um coração humilde, um coração quebrantado. Até para ser diferente, para fazer diferente, Pai, eu preciso de Ti. Jesus, eu não sei entregar o controle. Espírito Santo, me ensina, me ajuda. Como que eu faço isso? Então, nós somos indignas de pedir, sim. Tem hora que eu tô brava com o Adria, tem hora que ele me irrita, que ele tira a minha paciência, ele testa a minha paciência até o último, tem hora que eu perco o controle. Mas se ele olhar pra mim e falar assim, tô com fome, às vezes eu tô com raiva, eu tô nervosa, porque ele me tirou a paciência, ainda assim eu vou fazer a comida pra ele, eu não vou deixar ele com fome. Vocês estão entendendo? Por mais que você não esteja fazendo o que o Senhor espera, aos teus olhos, porque aí eu não sei, né, aos olhos dele, ainda assim, mas se coloca nesse lugar, Pai, eu não sei fazer aquilo que o Senhor quer. Gente, Deus está me levando para um lugar. Vocês acham que Deus falou assim, não, que você vai fazer tal coisa? E eu, tá bom, já sei fazer tudo, Senhor. Pode deixar, é isso que eu vou fazer? Vou brigar com o demônio? É, porque essa é a palavra. A palavra é que eu vou lutar com demônios. Que eu vou pisar em lugares que ninguém pisa, que eu vou entrar em lugares que ninguém entra. Essa é uma das palavras. Aí eu olhei e falei, vou lutar com demônios, Senhor? Que legal, não, já sei como fazer. É isso que o Senhor espera que eu faça? Então tá bom, vou lá. Óbvio que não. Eu falei, Senhor, eu vou fazer isso? É isso? Pai, eu ajoelhei. Eu falei, eu não sei fazer isso, Jesus. Eu não sei, Pai. Se o Senhor quiser que eu faça isso, eu faço. Mas me ensina como, de que jeito, quando, me ensina. Eu não sei. Então, se você não está fazendo as coisas conforme o Senhor espera, é porque você ainda não se colocou no lugar de humildade, de dobrar o seu joelho e falar, Pai, o Senhor já me deu uma ordem, um comando, o Senhor falou que quer que eu faça tal coisa, só que eu não sei fazer. E até para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti até para respirar. Aqui, ó, ter um coração igual de Ana, que queria um filho, e veio o profeta Samuel. Quem já leu Ana? Ana é linda. E é confirmação, tá? Obrigada, Jesus. Obrigada. Ai, gente, Deus é Deus de detalhes. Ontem eu tava no monte e o pastor falou pra mim assim, ó, lembra de Ana? Pois é. E aí ele começou a falar comigo sobre Ana. Então tenha esse coração de Ana. Um coração humilde, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não quero mais ser cega, eu não quero mais ter um coração endurecido. Eu quero ter um coração quebrantado. Quebra o meu coração. Me quebra, mas me coloca nesse lugar de total dependência do Senhor. Me coloca nesse lugar onde eu preciso de Ti até para respirar. Onde eu sou totalmente dependente de Ti, Pai. Me quebra, me faz um vaso novo. Não se derrama azeite em odres velhos. Você precisa passar por um processo de renovação, igual um vaso na mão do olheiro.
Você precisa ser feita de novo. E Deus é maravilhoso porque Ele nos quebra, Ele mesmo sara, Ele mesmo cura, Ele mesmo derrama azeite novo. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Eu anotei aqui, gente, para falar com vocês. Deixa eu só mudar aqui, que ó, eu comecei a falar e aí esqueci. Lá no começo eu falei para vocês, né, de altares. Que aí eu tirei uma palavra, fui no secreto, tirei uma palavra, Deus falando sobre altares. E aí eu falei assim, gente, mas não faz sentido, não tem nada aqui na minha casa. E aí eu subi no monte, um pastor veio falar comigo. E ele começou a falar sobre Ana. E aí ele olhou para mim e falou assim, ó, tem altar na sua casa que precisa ser destruído. Porque esses altares estão impedindo a mão de Deus. E na hora eu falei assim, Espírito Santo, me mostra o que é, porque eu não sei. Voltou? É que alguém tava ligando no meu celular. E aí, gente, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Porque travou aqui pra mim. Voltou? Então tá. E aí ele falou de altares, e aí na hora eu falei assim, Espírito Santo, me mostra. E veio assim, ó. Veio a imagem certinho. E eu falei, quando eu chegar lá em casa, eu vou tacar fogo nesse negócio. Senhor, se o Senhor não quer que eu faça isso, eu renuncio isso. Eu abro mão, eu renuncio. Não taquei fogo ainda, vou tacar agora. Porque aí eu cheguei tarde e acabou que eu não fiz. Mas eu vou queimar, eu não tô nem aí. Se isso não agrada ao Senhor, se é isso que tá impedindo a mão dele, eu queimo tudo. Começa a pedir ao Espírito Santo para revelar para você. Fala, gente, é você e Deus. Entra no seu secreto, fecha a porta e fala, Espírito Santo, me mostra o que não te agrada. O que não te agrada. Ontem eu falei, eu até anotei aqui, gente, para falar sobre a voz de Deus. Porque muitas aqui falaram que não sabem discernir a voz de Deus, a voz do mundo. Quem aqui sabe discernir? Quem aqui escuta a voz de Deus? E quem não escuta? Anota aí, eu não sei. Eu vou explicar para vocês da forma que eu aprendi, tá? Então, eu sim, anota aí. Eu escuto, amém. Eu, às vezes, amém. Anota aí. São 3 vozes. A voz da nossa alma. A Rafa, A Rafa tem conexão direto com Deus. O Wi-Fi dela com Deus é tipo assim, é um Wi-Fi... A linha não faz nem curva, né, Rafa? É reta assim, ó. É Wi-Fi direto. É assim, ó. A voz da alma, a voz do inimigo e a voz de Deus. São 3 vozes. Como que eu consigo discernir uma voz da outra? A voz da alma. Anota aí. A voz da alma é ansiosa. A alma, ela é ansiosa. O que significa isso? Ela quer tudo para amanhã. Para hoje, né? Ela quer tudo para hoje. Ela quer decidir hoje, ela quer resolver hoje, ela quer fazer hoje. A alma, ela é assim, ó. Deus me deu uma palavra, apareceu uma oportunidade, é de Deus, vamos fazer logo. Vamos fechar logo, vamos decidir logo. Tem que ser rápido, tem que ser... Ela é ansiosa. Então, toda vez que você está com senso de urgência, você não é Deus falando, é a sua alma. Você está ouvindo a si mesmo. A voz do inimigo é a mais fácil de ouvir, porque é uma voz de acusação. Então, toda vez que você tiver pensamentos de acusação, é o inimigo mandando seta na sua mente. O diabo, gente, ele não consegue ler os nossos pensamentos. Vocês sabiam disso? Ele não lê os nossos pensamentos, ele não tem acesso aos nossos pensamentos. Nem os anjos têm acesso ao nosso pensamento.
O único que tem acesso ao nosso pensamento é o Espírito Santo, que é Deus. É o único que acessa os nossos pensamentos. Então, o diabo, ele não tem acesso aos nossos pensamentos, ele não sabe o que a gente está pensando. Mas ele envia setas. O que é setas? Ele envia pensamentos. Quando você não está protegido, quando a sua mente não está protegida, ele envia a seta e a seta entra. Então, a voz do diabo é a voz de acusação. Aí, tá vendo? Não deu certo, é porque você não é boa. Essa voz aqui, ó, quem falou? Deixa eu ver. Alguém falou aqui. Que a Ana falou. Às vezes me sinto indigna de pedir, principalmente quando eu sei que não estou fazendo coisas certas conforme ele espera. É o diabo. Essa voz aqui é o diabo, tá vendo? Você não tá seguindo o que ele tá falando, então você não é digna de pedir. Você tá sozinha nessa, é você que tem que resolver. Você não é amada, você não é valorizada, tudo que você faz dá errado, você não é boa. A voz do diabo, ela falava o que pra mim? Tá vendo? Você pecou, olha como você é má, como você é ruim. Olha os seus pensamentos, você não é digna. E eu repreendia e eu falava, sai daqui, Satanás. Sai daqui, porque eu já sou perdoada. O diabo ataca muito a minha mente, pois é. A voz dele é voz de acusação. Ele acusa. Então, toda vez que você está ouvindo um pensamento de acusação, é ele. Agora, como que é a voz de Deus? A voz de Deus, ela é uma brisa suave. Tchau, como que eu vou reconhecer a voz de Deus? Vou dar um exemplo para vocês. No dia que eu entrei no secreto, que o Senhor começou a trazer os pensamentos, comportamentos e atitudes que eu tinha que não agradava a Ele, e eu falei para vocês que eu comecei a chorar compulsivamente. Eu só chorava, compulsivamente. E eu comecei a sentir nojo de mim, nojo daquilo tudo. E nesse momento veio uma voz na minha mente, é uma voz de dentro para fora. Gente, Deus pode falar do jeito que Ele quiser, tá? Ele pode falar de dentro para fora, que é o Espírito Santo. Ele pode falar através de uma mensagem. Ele pode falar com vocês através da palavra. Deus, fala comigo hoje. Aí você abre e aí caiu uma palavra. É aleatória. Não, caiu aquela palavra, então é aquela palavra. É aquilo mesmo que Deus está falando para você. Ou Ele está te repreendendo, ou Ele está, enfim. E aí veio um pensamento assim, ó. Mas eu ainda te amo, filha. Eu te perdoo. E nessa hora eu chorei mais ainda. Eu chorava mais ainda. Então, a voz de Deus, ela é uma brisa leve. O Senhor, Ele não te ataca. Ele pode confrontar você, mas nunca é um confronto de acusação. Ele te exorta em amor. Deus exorta em amor. Então, quando é a voz dele, ela não ataca e ela não é ansiosa. Tchau, mas eu ainda... mas como que eu faço para ouvir? Intimidade. Eu posso estar no meio de um monte de gente. Se o Adrian der um grito, eu vou saber, o Adrian tá gritando. É a voz dele. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. Ele nasceu de mim. Eu tô com ele todos os dias. Eu conheço a voz dele. Então, como que você vai conhecer a voz de Deus? Tendo intimidade com ele. Buscando ele no secreto, lendo a palavra dele. Aí você vai tendo intimidade, você vai conhecendo a voz dele. Vocês estão entendendo? Eu vou tendo intimidade com meu pai à medida em que eu me aproximo dele. Eu comecei a ler um livro, gente. Eu ainda não terminei. E eu vou... Aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Ele chama Bom Dia, Espírito Santo. São dois, é uma coleção. Tem o Bom Dia, Espírito Santo e tem o Bem-vindo, Espírito Santo. Eu comecei com esse aqui, Bom Dia, Espírito Santo. Quem já leu esse livro? Eu tô indicando ele para vocês. Por quê? Porque eu aprendi muita coisa sobre ouvir a voz de Deus, sobre entender quem é o Espírito Santo, como ele age na nossa vida, como ele nos confronta e tudo mais através desse livro.
eu não terminei de ler ainda, ó. Ainda falta isso aqui para eu ler. Por que eu não terminei de ler? Porque é um parto para ler. Por que é um parto? Porque cada palavra desse livro é um confronto, é um aprendizado. E eu gosto de ler devagar, eu não gosto de ler por ler. Eu vou lendo e eu vou grifando assim, ó. E tem coisas aqui que eu fui anotando no meu caderno. E eu vou lendo eu vou lendo e estudando, sabe? Então ele é maravilhoso. Ele até explica assim, ó, Pai e Filho, pra gente terminar. Pai, Filho e Espírito Santo. Todos em um só, que é uma trindade. Mas, Chau, como assim? Aí ele explica desse jeito. Ele fala assim, ó. Imagina um sol. Imagina o sol. Quando você olha para o sol, o que você vê? Um sol. Não é? O sol é sol. O sol, ele é Deus. Deus sentado no trono. A luz é Jesus. O brilho do sol é Jesus. E quando a gente está no sol, a gente fica quente, né? Você esquenta, que é o calor. É o Espírito Santo. Então o sol é 3 em 1. Sol, é só sol. Mas o sol, ele tem o sol, ele tem a luz e ele emite o calor. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Então tem o Pai, o Filho e o Espírito. Deu para entender? Mas assim, é maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade, leia. É incrível esse livro. É assim, é um dos livros mais lindos que eu já li. Ele é maravilhoso. Vai abrir o teu campo espiritual, a tua mente de uma forma, se você ler com calma, se você entender cada palavra. Ah, eu li. Sabe aquela pessoa que lê assim? Não. Lê com calma. Vai entendendo cada palavra. Aqui, ele tem experiências com Deus sobrenaturais. Sobrenaturais, gente. E a partir do momento que eu comecei a ler, eu comecei no meu secreto a falar com Deus, Senhor, eu quero ter a experiência do Beni. Eu quero viver o que o Beni vive na tua presença. Eu quero experimentar disso. E aí, de repente, eu comecei a experimentar de coisas sobrenaturais. Então, se você tiver a oportunidade, leia. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês. E aí, toda vez que eu olho para o sol agora, eu lembro Deus lá no trono, a luz que emite Jesus e o calor, o Espírito Santo. Todos em um. É muito lindo. Fez sentido para vocês? Comece a clamar pelo sobrenatural. Deus é Deus de detalhes. 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 Para você viver o sobrenatural dele, se coloca nesse lugar. Tem mulher aqui que precisa dobrar o joelho e falar para Deus, Senhor, quebra o meu orgulho. Arranca, Jesus, o orgulho delas. Arranca a autossuficiência delas. Coloca elas num lugar de humildade, Pai. Coloca elas num lugar de quebrantamento. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que teu Espírito Santo possa trazer à memória delas todos os altares, tudo aquilo que não te agrada, de pensamentos, comportamentos, atitudes, que o Senhor possa tocar em cada uma delas. Mas que mais do que tocar, Jesus, que elas possam obedecer. Porque não basta o Senhor tocar vocês. Ele vai tocar, mas você precisa obedecer. Tá bom? A gente termina aqui. Um beijo grande para vocês. Um dia incrível, maravilhoso. E amanhã às 7 a gente vai estar aqui pro nosso 3º dia. Tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus. Até amanhã.